Pessoal, na nossa aula de religião de hoje, eu vou revisar sobre o texto extra que foi para casa, certo? Chamado A Perseverança, ok? Então, eu gostaria que aí na casa de vocês, que vocês acompanhassem a leitura, certo? Que vocês lessem, na verdade, o texto todo, ok? Para que vocês possam entender, que é um texto muito interessante. Aqui, eu vou apenas ler algumas partes e explicar, eu não vou ler o texto todo, ok? Mas aí na casa de vocês eu gostaria que vocês procurassem ler o texto todo, ok? Então, a perseverança, ela é a chave para uma vida firme com Jesus. Ter perseverança significa persistir em seguir Jesus, mesmo enfrentando muitas dificuldades. Perseverar é não desistir. Então, pessoal, às vezes a gente está passando por vários problemas e às vezes a gente fica se sentindo mal, a gente culpa a Deus por aquilo que está acontecendo na nossa vida, mas não é assim, certo? A gente não pode desistir, a gente não pode se entregar assim tão fácil, porque o mal, ele sempre vai existir e ele sempre vai querer que a gente siga o caminho dele, mas a gente não pode seguir o caminho do mal, a gente tem que seguir o caminho de Deus, a gente tem que seguir os passos de Jesus, ok? Então é muito importante que nas dificuldades que a gente não desanime, que a gente sempre persevere, que a gente não desista, ok? Porque uma hora as graças elas acontecem nas nossas vidas e elas geralmente acontecem quando a gente menos espera, certo? Então é importante que a gente nunca desista das nossas metas, dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. E o melhor, que a gente continue seguindo no caminho do bem, no caminho de Deus. Que a gente tenha as nossas metas, os nossos sonhos, mas que para que a gente realize esses sonhos, essas metas, que a gente não derrube as pessoas, para que a gente não faça mal a ninguém, para a gente conseguir os nossos objetivos. Ok? Então é muito importante que a gente siga sempre de cabeça erguida, mas pelo caminho do bem, sem querer fazer o mal a ninguém. Mesmo que aquela pessoa faça mal a gente vai querer revidar com o mal? Não, porque a gente tem que seguir os passos de Jesus, certo, pessoal? Então Jesus, ele na cruz, ele perdoou as pessoas que fizeram mal a ele, por que a gente também não pode fazer isso? Não é? É difícil? É difícil porque nós somos humanos, certo? É muito difícil a gente ter esse tipo de atitude, mas é o certo, pra gente ficar com a consciência tranquila, pra gente ficar com o nosso coração livre, ok? Então, ó, a perseverança na Bíblia não nos cansarmos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Como eu falei para vocês, a questão do tempo. Às vezes as coisas demoram a acontecer e tudo, mas a gente tem que esperar no tempo de Deus, porque as coisas não são do jeito que a gente quer, nem no nosso tempo. As coisas são do jeito que Deus quer e no tempo de Deus. Então é importante que a gente espere o tempo dele, ok? Então, ó, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Então a gente deve ter fé, certo? A gente deve perseverar e deve ter fé. Porque às vezes quanto mais problemas acontecem na nossa vida, a gente quer desanimar. Mas não, pessoal, aí é que a gente deve ter fé. Aí é que a gente deve perseverar. Porque a gente às vezes luta tanto para conseguir uma graça e a gente vai alcançar ela futuramente, como eu falei para vocês, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E a gente deve sempre ter fé, entregar tudo nas mãos de Deus, porque Ele sabe o que é melhor pra gente. E Ele vai, a gente sempre vai alcançar as nossas graças através dele, através de Deus. Certo, pessoal? Então é muito importante que a gente nunca desanime. Nunca. Se você tem um sonho, se você tem metas a serem realizadas, lute por esses sonhos, lute por essas metas, certo? Mas como eu falei para vocês, sem fazer mal a ninguém. É importante perseverar, é importante insistir. É muito importante. Como
como tudo que a gente está vivendo ultimamente, né? Essa pandemia, certo? A gente todo mundo de quarentena, sem sair de casa. É bom? Não, não é, pessoal. É muito ruim. Mas a gente tem que esperar no tempo de Deus que tudo isso vai passar, certo? A gente tem que ter fé que tudo isso vai passar, certo? Que isso é só uma fase e essa doença vai embora. Daqui a um tempo ela vai embora, certo? É só a gente evitar, certo? É só a gente ficar em casa, a gente não tá saindo e a gente ter fé em Deus que tudo isso vai passar. Ok, pessoal? Assim como em qualquer problema, qualquer aprovação que vocês tiverem na vida de vocês, ok? Qualquer problema, qualquer aprovação que vocês tiverem, ela vai passar. É só uma fase. Aí o que a gente deve fazer é esperar no tempo de Deus, o que a gente deve fazer é colocar toda a nossa vida, as nossas alegrias, as nossas tristezas nas mãos de Deus, que Ele vai nos providenciar o que for melhor pra gente, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de religião de hoje. Ok? Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida vocês podem falar com a tia, ou aqui na plataforma ou lá no grupo do WhatsApp, ok?